Eu quero dar boas-vindas a vocês, que vocês possam aproveitar essa aula linda desse cavalo. E aqui a gente vai fazer esse cavalo com rosas, que faz parte da imersão Encantos da Natureza Viva. E você pode adquirir essa imersão para me acompanhar nessa série de aulas. E aqui nós vamos começar, já fazendo o sombreado. Eu já dei início aqui. Então, nós vamos usar o erva doce para fazer esse sombreado, que é esse tomzinho mais claro, né? Que a gente traz aqui um sombreadinho para dar aquele charme a mais na nossa pintura, e depois a gente vai fazer o fundo. Aqui, olha, eu já fiz, né, no restante. Minha tábua tem um furinho bem aqui. Eu uso aquela tabuinha de plástico, sabe, pra cozinha. Eu gosto dela, mais fácil para limpar. E ela tem um tamanho bom também. Então, primeira coisa é o sombreado. Fizemos o sombreado. Agora, nós vamos começar aí pelo cavalo. Então, eu vou usar o cerâmica e eu vou fazer uma mistura do cerâmica com o marrom. Por quê? Pra gente não precisar de ficar usando as duas cores. Então, facilita quando a gente faz essa mistura. Não fica tão avermelhado e também, né, dá aquela cor bonita. Ó, e aí a gente pode ou pegar a mesma quantidade, ou um pouquinho a mais do outro, um pouquinho a menos, não tem problema, tá? Mas pode ser a mesma quantidade dos dois para facilitar aí para todo mundo, né? Na hora de misturar, porque caso você não dá para você finalizar, você vai precisar de fazer um pouco mais e aí fica melhor. Então, quando a gente faz essa mistura das duas cores, fica mais fácil. Porque eu posso também trabalhar somente, né, usando as cores assim, alternando. Mas aqui eu prefiro fazer a mistura, que vai facilitar para vocês e para mim também. E a gente vai usar para fazer as sombras, né, as partes de sombras, eu vou usar o jacarandá. Pode também ser o terra, pode ser terra queimada, pode ser o rústico, tá? Nós vamos usar também um pouquinho do preto, mas bem pouquinho. E para a parte de luz, eu vou usar o salmão bebê. Deixa eu só posicionar direito aqui. Nós vamos começar fazendo aí o rosto do cavalo. E aí, nós podemos fazer por parte para facilitar. Vou pegar aqui o 8. Aliás, eu vou pegar o 8 depois. Eu vou pegar, por enquanto, o 6, que eu vou conseguir fazer essa parte aqui. Essa parte, nós vamos usar o sépia e o preto, tá? Sépia e o preto. E vamos usar também o salmão bebê. Então, pra gente não ter, né, assim, fazer nenhuma confusão, principalmente nessa parte aqui, olha, aqui vai ser bem escuro e tem a parte mais clara. Então, eu posso vir e já trazer um pouquinho de luz a essa parte que vai ser mais clara, né, que é com o salmão bebê. Então, não vou usar branco, salmão bebê, deixando aqui mais iluminado. Isso para facilitar aí, porque tem muita gente que nunca pintou cavalo, né? Então, pode ser que tenha um pouco de dificuldade se a gente não trabalhar certinho os pontos de luz, tá? Entra aqui um pouquinho, ó. Pronto. Aqui também nós temos um pontinho de luz, né? Que divide aqui essa parte. Aqui também nós temos um ponto de luz, também que vai dividir. E aí, agora, vou até colocar um pouquinho aqui também. Eu vou pegar o sépia. Eu peguei até um pincel menor aqui, gente, eu peguei até o 2. Essa parte aqui é necessário, gente,
ter bem atenção, né? Olha, pode vir em cima, tá? Não precisa de preocupar. Ah, mas e se eu, né, manchar em cima? Não preocupa. Se manchar em cima, não vai tampar essa luz e não tem problema. Porque depois você vai conseguir ver onde que tá a luz. Preto, sépia, marquei. Vou colocar um pouquinho do preto aqui também. Aqui também um pouquinho do preto. Às vezes é melhor a gente vir com um pincel menor, né? Aqui eu vou colocar uma luzinha. Do que com pincel grande e depois você não dá conta de manter, né? Aqui a gente já começa colocando o marrom. Nós temos que ter muito cuidado porque o cavalo, ele tem uma construção de músculo, né, em vários pontos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu gosto de começar por aqui, a gente já fazendo aqui essa parte, né, já deixando ela pronta. Aqui eu já venho, ó, com aquarela silk, já passo um pouquinho, espalho todas as cores, ó. Deixo bem feitinho. Não precisa de ter medo, pode vir com a tinta, com o pincel meio molhadinho, não vai manchar nem nada e nem escurecer. Olha aí pra vocês verem, ó, tá vendo? Porque eu marquei primeiro aí os pontos de sombra e de luz, né? Então, depois não tem como esses pontos fechar, não. Aí, aqui, olha, eu posso até colocar um pouquinho do preto também. Dá mais uma profundidade. E aqui, depois, eu até volto pra mim dar mais uma realçada aqui. Tanto na luz como na sombra. E agora, a gente vai começar, né, pelas partes mais escurinhas, onde a gente já vai marcando os pontinhos de sombra. Eu vou pegar aqui um pincel 4. Então, aqui, olha, ele é bem mais escuro. Já faço essa parte com jacarandá. Esse pincel é meio molinho, eu acho que ele andou, tá querendo, né? Tá querendo. Querendo soltar. Aqui, ele tem como se fosse uma estrelinha, né? Que o pessoal fala, estrelinha do cavalo. Então, aqui a gente vem, ó, traz pontinho de luz. Podemos vir até mais aqui embaixo, né? Um pouquinho, trabalhar mais aqui, ó, com esse claro.
Aqui também eu posso já colocar um pouquinho, bem pouquinho, só pra dar uma clareadinha aqui, né? Pra dar essa diferença aqui. Aí eu venho. Aqui é uma parte que ela tem bastante músculo. Umas formas mais quadradas, né? É só colocar certinho as cores que dá certo. E fazer também por parte, é muito importante. Que eu já trago um ponto mais fechadinho aqui. Então, eu já venho com o jacarandá. Jacarandá marrom. Que eu posso chegar até em cima, não preocupa agora com essa crina dele, não. Depois a gente faz, tá? Aqui tem uma luzinha também. Geralmente, onde que a gente coloca a luz é onde que vai formando os músculos, tá? Aqui eu venho nessa parte de baixo, faço como se fosse uma sombra mesmo aqui. Vem com o marrom. Eu tô falando marrom é essa misturinha, tá, gente? Não pode deixar de fazer essa misturinha pra você ter facilidade. Se você querer colocar as duas cores, vai ser mais desafiador. E assim não, se você vir fazendo assim, ó, vai ser mais fácil. Aqui tem uma construção de um músculo também. Então, eu venho aqui, ó, levo esse claro lá pra cima, perto do olho. Vou colocar um clarinho aqui. Que eu já divido essa parte. Aqui também eu posso marcar, né, um pouco aqui de luz. Tô indo com o pincel.
Já podia ter mudado, tô indo ainda com o 4 aqui. Acho que eu vou mudar aqui, vou pegar... Eu vou pegar o 6. Vou vir agora com jacarandá. O marrom. Eu não gosto de pintar e ver o branco do tecido. E eu tô vendo aqui. Mas como eu ainda vou vir dando uma segunda camadinha aqui, vai ficar bom. Mas vai me incomodando isso. Mas logo a gente já... Sombra. Jacarandá. Aqui, olha, eu vou marcar a sombra nessa parte. Então, eu vim deixar aqui com o jacarandá. Vou colocar um pouquinho do preto. O marrom. Que eu posso também colocar um pouquinho do salmão bebê. Quem não tiver salmão bebê e tem rostinho de boneca, também dá. Tá vendo que agora eu já venho aqui em cima e não tem problema nenhum, ó. Eu não vou conseguir mais tirar aí essa luz e nem essa sombra, por isso que fica, né, mais fácil aí. Aqui eu venho com um salmão bebê também. Agora que eu já preenchi toda essa parte, eu prefiro passar um pouco para dentro da crina do que deixar faltando. Vamos fazer aqui a orelha. Vou pegar também um pincel menor, preto. Eu posso passar o salmão bebê só um pouquinho aqui em volta. E já venho com o marrom em cima. Só pra mim deixar essa luz.
Agora, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do preto. Tem que ser só um pouquinho. Já mescla ele com o marrom. E aqui eu já coloco um pouco do jacarandá também. Aquele pouquinho que a gente colocou, olha como que ajuda aqui, tá? Ó. Jacarandá preto. Agora, eu vou, como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar um pouco aqui, uma tinta mais aquareladinha, só pra entrar mesmo na trama do tecido. E aí, depois a gente vem marcando novamente sombra, né, a sombra aí do cavalo, jacarandá aqui. Eu já posso deixar, né, esses pedacinhos aqui já prontos, que facilita aqui pro restante. E o cavalo, ele requer, assim, um pouquinho mais de atenção, né, devido aos músculos que ele tem. Então, a gente vai trabalhar sombra e luz para ir dando os volumes. E também, o marrom, ele não é uma cor fácil de mesclar, né? Ele não é fácil para mesclar. Por isso que a gente tem, às vezes, esse trabalhinho com o marrom. Então, eu vou pegar aqui um pouco desse tom, vou diluir, deixar ele bem diluidinho.
Quem quiser até dar uma demão numa base assim bem fininha, facilita bastante também, tá? Aí é só pegar o lápis e reforçar, né? E depois vir pintando. Aqui, ó. Então, eu vou vir agora com essa camadinha desse tonzinho, para que entre bem na trama do tecido e eu consiga aqui um efeito bem bacana, um efeito bem de uma pintura lisinha mesmo. Tá vendo? Pode vir despreocupado, não vai tampar. E nós vamos molhar bem, vai entrar bem na trama do tecido. Pra não ficar aquela coisa muito marcada, né? Que eu já posso até vir e dar uma demãozinha aqui, ó. Eu venho trabalhando só a sombra, né? Como a gente fez ali. Só pra não desperdiçar a base. Um botão. Aí, depois eu volto pintando aqui, tá? Aqui é só pra aproveitar mesmo. Pronto. Agora, nós vamos voltar novamente, vamos fazer uns detalhes, colocando mais um pouquinho aí de luz, de sombra. Eita, e eu pinguei bem aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de álcool e deixar, que aí, ó, daqui a pouco eu lavo. Ainda bem que foi só a aguinha que pingou. E bem na lateralzinha aqui, bem perto de onde vai fazer o crochê. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, tá vendo? Bem aqui. Foi uma aguinha mesmo. Mas aqui, como eu coloquei o álcool, vai sair. Então, vamos lá, né? Vamos reforçar novamente. Agora, vamos pro segundo passo, né? O segundo passo, nós vamos marcar mais as sombras em todos os lugares. Então, aqui tem uma sombra, marquei, eu venho, olha, já dou aquela mescladinha, tá? No tom. Aqui também eu tenho um pouquinho de sombra, essa parte do olho. Aí, quando eu preciso iluminar um pouco mais, eu venho com o salmão bebê. Agora é mais fácil. Essa parte é bem mais fácil. Que eu venho, trago um pouquinho de sombra. Aqui nessa parte eu posso deixar ela bem feitinha já, que aqui eu já vou finalizando. Tô vindo agora mais com o jacarandá. Colocando aqui mais o marrom.
Em tudo é necessário a gente voltar. Um pouquinho do preto. Jacarandá. Tem que ter cuidado para não marcar, olha só, essa parte aqui, tá vendo que marcou, olha. Então, eu tenho que vir agora, vou inverter a pincelada pra cá, pra tirar essa marca, olha. Aqui também ficou bem marcadinho, olha. Então, eu volto com o jacarandá. Às vezes aqui, quando você for dar uma luz nessas partes aqui, ó, pode ser mais diluído. Porque aí você consegue que a tinta entra mesmo na trama, né, uma da outra, né? Você consegue essa mesclagem melhor. Agora, nós vamos fazer a parte do olho. O olho do cavalo, ele é um olho bem misterioso, né? Que não tem muita luz. Vou pegar um pincel aqui. Pode ser o pincel, até o pincel 0. Essa parte aqui, ó, ela é castanha. Eu já fecho aqui com castanho. Por isso que é bom o pincel zerinho, tá vendo? Aqui vai ter uma luzinha, mas eu posso passar o preto e depois colocar essa luz, porque acaba facilitando na hora de fazer esse olho. Vou olhar aqui um pouquinho com a aquarela silk, bem pouquinho. Aqui é interessante a gente pegar já o filete também,
pincel fininho, né? Para que a gente possa conseguir um resultado melhor. Vou pegar esse aqui, 411. E aqui, olha, eu vou fazer um contorno na parte de cima. Faltou um pouco. Uma parte mais escura aqui. Vou lavar. É mais demoradinho, né? Mas é só ter aquela calma, aquela paciência, vai valer a pena. O resultado é muito bom. Observar bem. A referência, né? Às vezes vai pintar sem assistir a aula, vai lá, olha bem os detalhes. Tá vendo que eu peguei um pouquinho só aqui de aquarela silk, eu já consegui trazer uma luz mais intensa aqui, né? Já formei aqui mais sombra. Olha. Então, às vezes, só molhando a pontinha do pincel. Trisquinho só de preto. Vou pegar agora o salmão BPI. E vou fazer essa luz abaixo aqui. Deixa eu até aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Vou clarear um pouquinho o marrom aqui, ó. Pra não ficar totalmente claro demais. Só pra mim reforçar aqui.
Tem coisas que é bom a gente esperar secar. Acho que aqui mesmo vai ficar melhor. Depois que secar, né? Vai ficar bem melhor pra fazer. Mas é bom fazer essa misturinha, tá? Vou fazer essa outra orelha, volto pra gente fazer a crina. E vou fechar esse pedacinho aqui também, tá? E o que for necessário mexer aqui, eu vou mexer quando a gente voltar. Que aí eu vou ver o que precisa, né, de melhorar aqui. Vamos, aqui já secou, né? Já secou tudo, tá bem sequinho. A gente vai fazer a crina do cavalo. Eu comecei aqui pra me ver a cor que eu iria colocar. E eu resolvi colocar os tons de siena natural, marrom e o rústico. Vou iluminar um pouquinho mais aqui, essa parte aqui do olho. Um pouquinho do branco. Realçando mais o olho. Eu vou pegar um pincel 6 e a gente vai fazer aqui por partes, tá? As partes que tá por baixo, por cima. Eu vou vir com siena natural. Pode também colocar um pouquinho do branco. Deixa eu pegar um rodezinho aqui. Precisar, é só molhar um pouquinho. Hidrata o pincel um pouquinho. E a gente vai fazer a crina trabalhando com os tons de marrom, siena e o rústico. A gente pode colocar nas profundidades aqui, ó. Vim com o rústico. Aqui, essa parte, ela é mais... Essa parte de cima aqui, depois eu posso até pegar um pincel menor. Primeiro, vamos só preencher aqui. Essa parte de baixo, ela já vai começar a cair aqui, né? Então, a gente marca a sombra. Eu vou vir aqui com siena. O marrom. Você tem que colocar um pouquinho do branco também nessa luz. Não pode ficar separado, tá? Tem que cair juntinho. E aqui a gente já dá mais movimento aqui nessa parte da crina. Trazendo mas por enquanto vamos fazer assim, a gente vai preencher
Isso vai facilitar. Vai ficando estranho, né? Mas depois vocês vão ver como que vai ficar lindo. É só preenchendo mesmo, porque a gente não consegue vir puxando os fios com ele antes de preencher, não. Então, pode preencher aí com um pincel maior, tô usando 6. Depois a gente pega um 4, um filete. A parte de cima eu nem fiz dessa forma, mas achei que assim seria mais fácil, né? Porque o cavalo, ele é um pouquinho desafiador pra gente pintar, né? A gente depois tem que voltar, dar mais umas... trazer mais uma sombra, mais umas luzes aqui, a gente ainda vai dar umas luzinhas nele ainda. Depois de seco é bom pra fazer isso. Então, se a gente não encontrar uma maneira mais fácil de fazer, aí complica mais, né? E aqui foi uma maneira mais fácil que eu consegui para ensinar vocês. Primeiro preenchendo, trabalhando luz, né? Na crina, dividindo com sombra. E depois fica mais fácil, bem mais fácil. Aqui tem umas partes assim que entra aqui na folha, olha. Pode fazer, se você não tiver feito as folhas ainda. O melhor é que já esteja prontas, né? As folhas. E secas também. Mas aqui não tá, eu vou voltar aí depois e... e aí eu faço essa folha. E agora, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Pegar a brochinha. Vou vir aqui, ó, molhar um pouquinho. Posso até colocar um pouquinho do marrom. Agora a gente vem fazendo os fios, né? Claro que a gente não vai usar um pincel muito pequeno, mas também não vamos usar um pincel grande demais.
Aí, eu vou pegar o 4. Depois, a gente pode também vir com o filete, tá? Olha, vamos marcando. E dando movimento, ó. Vai dando movimento. Pronto, agora que a gente fez com o rústico essa parte, nós vamos vir com o siena e o marrom clareando, tá? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho do branco, um pouquinho do siena natural e um pouquinho do marrom. Acho que aqui vai dar. Deixa eu fazer o teste pra ver. Deu, sempre tira aqui, ó, um pouquinho do excesso, deixa o pincel, a tinta só de um lado do pincel. Essa parte de fora aqui eu posso trabalhar também com filete.
Eu tô vindo com marrom puro, tá? Deixando ele bem desfiadinho, assim. Aqui eu vou reforçar novamente as luzes. E eu coloquei o preto também em alguns lugares que a gente vem com o preto com cuidado, tá? Que eu vou puxar pra lá. Bem pouquinho com o preto. Fica assim, né, gente? Muito lindo. Maravilhoso. Vou pegar agora um filete. E vou só dar mais umas realçadas aí nesses fios. Ah, eu queria o longo. Deixa eu ver se eu encontro. Vou pegar esse aqui mesmo, não tô encontrando o meu. O longuinho que eu gosto. Deixa eu ver se esse tá bom. Clareou muito. Ele não tá bom, não. Esse pincel ali, ele já é um pincel bem antigo. Eu acho que eu andei pegando ele pra mim fazer um detalhe numa tela e acabei não trazendo de volta. Vamos com esse aqui, 411. Número 2. Bom, esse aqui tá bom. Só pra mim deixar mais soltinho ainda, ó. E agora,
que a gente já finalizou. Eu vou... já finalizei aqui o cavalo, eu vou dar só mais uma luzinha aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou pegar aqui o salmão bebê e vou vir com uma brochinha. Pode até ser uma brochinha úmida, tá? Mas que ela não esteja tão molhada. A minha tava na água, eu tô secando ela bem. Seca bem, tira toda a água dela. Vou pegar aqui. Tira todo o excesso. Só pra gente dar uma iluminadinha aqui, ó. E nesse sentido, ó. Isso se você achar que tá precisando, tá? De mais uma luz. Uma iluminada. E a gente consegue um efeito, né? Tão bom depois de seco, olha. Pouquinho. Ali tá bem iluminado no rosto dele, na cara dele, então eu não vou mexer. Se caso você colocar e não dar certo, vem com marrom diluído e passa. Prontinho. Ficou aí bem bonitão. Vamos agora fazer a rosa. Só vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Acho que faltou aqui. É assim, a gente vai mexendo e parece que vai descobrir mais coisas que você tem que fazer. Gente, essa rosa, eu usei os tons de goiaba queimada, que é linda essa cor, vermelho profundo, e eu fiz com pêssego o corte, né, dela. A luz também. Salmão bebê a gente pode usar também para luz, fica bom. Olha só, nós vamos começar por aqui, vermelho profundo. Eu deixei só uma, porque vamos fazer com a mesma cor, né? Caso vocês queiram mudar a cor, pode mudar. Goiaba queimada é uma cor assim que aproxima bastante do tangerina. Talvez se você não tiver o goiaba queimada e tiver o tangerina, serve também. Vou vir aqui com o salmão bebê. Deixando luz nessa parte de cima da copa da rosa. A parte de baixo eu vou colocar no vermelho profundo, o vermelho goiaba queimada. E assim, a gente pode fazer aquele lado aqui, esse lado aqui mais claro, tá? Porque vai dividir uma da outra, então a gente pode fazer esse lado bem mais clarinho com o salmão bebê. Pra não ficar misturada, né, as pétalas. O que eu vejo, assim, erro comum que eu vejo na pintura, quando você faz rosas da mesma cor, é às vezes uma misturar com a outra, fica tão... A mesma cor, a pessoa não divide uma pétala da outra com luz e sombra, então a gente tem que ter esse cuidado de você
ou fazer uma rosa mais clara, ou pelo menos o lado que você for... que tiver as duas, né, você clarear uma, escurecer mais a outra. Ali, por exemplo, a gente pode escurecer mais a pétala, aquela pétala que tá por baixo, com um pouquinho mais do vermelho profundo. Aqui eu venho com o salmão bebê. Goiaba queimada. E eu vou usar uns tons de amarelo também. Eu vou usar o amarelo de cádmio nos botões, pra gente trazer um amarelinho, né? Quem quiser também fazer essa rosa amarela, fica bonito. Aqui eu volto com um pouquinho do vermelho profundo, um pouquinho só. Vou pegar o pêssego para mim fazer os cortes, olha. A gente não vai usar branco, tá? Esse lado eu posso até trabalhar ele com o salmão bebê, que é um pouco mais claro, né? Como eu vou deixar ele mais iluminado, eu posso vir. Assim ficou. Essa ficou um pouco mais escura, eu usei menos. Depois eu posso vir dar mais uma retocadinha aqui com salmão bebê. E usei a mesma cor, tá vendo? Porém, eu usei menos pêssego nessa daqui. A flor, esse botão, eu vou fazer ele, né, com os tons aqui de amarelo, de cádmio. Vou colocar um pouquinho do vermelho aqui na profundidade também. É bom até pegar um pincel... Ah, não, esse relógio. Toda hora bate aqui. Eu não gosto de pintar com relógio, é isso. Eu esqueci de tirar. Fica batendo na mesa, dá uma gastura.
Gente, é tão bom pintar com silêncio. Nossa, como é bom. Essa paz. E dá uma alegria quando vocês vão ver, quando vocês realizar um trabalho assim. E olha, se não conseguir da primeira vez, porque o cavalo nem sempre todo mundo consegue pintar ele da primeira vez, né? Não se preocupe, é igual passarinho. Passarinho, quando a gente não consegue, a gente vai treinando e logo tá fazendo. Então, se não conseguiu da primeira vez, depois faça novamente, tá? Porque é muito bonito o cavalo. Tela de cavalo, gente, o pessoal ama, né? Quem tem interesse aí de pintar uma tela, por exemplo, é venda na certa. Eu já pintei. Eu já pintei uns... Ixi, nem sei, mas eu perdi as contas, mas é muitos. Ó, se for contar com telas que minhas alunas pintaram no curso presencial, de cavalo, deve dar mais de 20. Eu pintei, assim, pra mim mesmo, eu pintei um pro meu irmão, um cavalão enorme, mas muito grande. E eu pintei um nesses tons aqui pro meu irmão, na tela, né? Pintei um pra Bianca apaixonada por cavalo, né? Aí pintei um pra ela, tanto que é o quadro da sala dela, é esse quadro de cavalo. Mas ficou assim, bem romântico, sabe? Eu pintei ele com umas margaridas, e o dela é branco, ficou muito bonito. Amarelo. Esse amarelo é só para dar mais uma iluminada, tá? Aqui nós temos os verdes, né? Verde oliva, verde musgo claro. Vou colocar verde oliva aqui. O meu tá chegando no final. Acho que eu tenho outro novo ali. Tem que pegar aí. É uma cor que usa muito, né? E eu vou usar também um pouco do rústico, vou usar o caramelo. Eu já fui logo no caramelo, pensa. Branco, um pouco do branco. Aqui a gente já pode trabalhar também o fundo, né? Aqui, ó, o fundo eu vou colocar o verde oliva, vou colocar um pouquinho do rústico. Verde oliva e rústico. E o verde... Não, pode ser o mesmo o verde que a gente usou no fundo, erva doce. Puxando aqui com erva doce. Pra cá, suavizando com erva doce. Aqui a mesma coisa, um pouquinho de rústico, um pouquinho do verde oliva. E encontro com o verde, com o erva doce. As folhas, nós vamos vir com branco. O musgo claro, que eu coloquei um pouquinho do caramelo. Verde oliva, com cuidado na flor. Pegar aqui um pouquinho do rústico também.
Deixar essas mais clarinhas. Essas aqui eu já posso trabalhar mais escuras. Então, eu vou vir com rústico aqui, olha, nesse pezinho. Que eu vou ter um cuidado só pra mim não. Depois eu venho com um pouquinho aqui da crina aqui em cima e refaço, tá? Só porque ela tá por cima dessa folha. Eu venho e faço. Aqui o rústico eu venho, né, com o rústico, venho com um pouquinho do caramelo. Musgo claro. Branco. Verde oliva também. Deixar essa aqui bem mais escurinha. Caramelo, musgo claro, verde oliva. E o rústico. Agora é só puxar aí os arabescos, fazer as nervuras. As nervuras a gente pode fazer com pincel filete, né? Chegamos já aí no finalzinho da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o seu comentário, o que você achou. E para você que deseja me acompanhar nessa série de aulas, dessa emissão maravilhosa, Encantos da Natureza Viva, meu contato tá aqui na descrição do vídeo. Só você nos enviar uma mensagem aí, tá? Que você já será atendida e já vai poder realizar essas obras de artes lindíssimas aí para você encantar as pessoas, seus clientes, sua casa, fazer para você mesmo, para você presentear. E é um excelente presente, né? Assim, a gente tem aí várias possibilidades, não só no tecido, mas você pode pintar em tudo. Pode pintar também em capas de almofada, em bolsa, no que você quiser. Fazer um quadro, talvez você pode até pintar no próprio tecido e fazer um quadro. Você leva ali onde eles colocam moldura, né? Você pede para moldurar. Pode fazer assim uns 3 quadrinhos, os mais, né? Os animais mais que você gostar. Enfim, possibilidade aqui, gente, é o que nós temos, né? Dentro dessa emissão. Então, já adquire aí a sua, tá? Não fica de fora. Nós vamos trabalhar esse mês de setembro todinho com essa emissão linda. E vai valer a pena. Sem contar que você recebe um bônus. Ô, gente, só esse bônus paga praticamente mais da metade, né? Da nossa emissão. O bônus, sabe aquela apostila linda que não pode faltar? Fundo do Mar. Mas é um encanto, tá? Você vai receber essa apostila de bônus também, com todos os projetos do Fundo do Mar, que é a coisa mais fofa desse mundo. Então, já garanta aí o seu, tá? Não fique de fora. Olha, aqui
Aí eu vou puxar mais os arabescos aqui, eu vou mudar minha tábua aqui, porque tá só um pedacinho. E assim, a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje, esse projeto lindo. Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais, pra gente ver ele completinho. E olha, que doce, né? Que doçura desse cavalo. É imponente, né? Muito bonito, e você também vai poder realizar ele, tá? Então, aqui tem a nossa videoaula, passo a passo. Aproveite, assiste quantas vezes for necessário, faça depois os detalhes, vai cuidando de cada parte aí da sua pintura. E você também pode estar mudando as cores. Aqui eu gostei, ficou mais uns tons terrosos, assim, né? A nossa pintura de hoje. Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.